porque Deus permitiu na vida deste homem, o rei Ezequias, um momento tão difícil, e como Deus usou esse momento para exaltar o nome dele através do que fez na vida de Ezequias. Isaías capítulo 38, versículo de 1 a 3. Vamos aprender um pouco algumas coisas muito importantes nessa passagem bíblica. Isaías capítulo 38, versículo de 1 a 3, é o que nós vamos ler na manhã de hoje. A doença de Ezequias, vamos ver, vamos aprender um pouco do que Deus tem para ensinar-nos na manhã de hoje, acerca desta passagem. Você encontrou? Amém? Isaías capítulo 38, versículo de 1 a 3 diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Oremos. Pai, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente queremos nos doar, entregar e render sob o mover, a ação e a inspiração do teu Espírito Santo, para que as palavras proferidas nesta manhã venham do trono da tua glória, poder e majestade, para impactar a nossa vida e o nosso coração nesta manhã. Porque nós não necessitamos de um discurso humano eloquente, mas necessitamos de uma palavra ungida, revelada, que possa tocar para transformar, que possa tocar para restaurar, para libertar e abençoar o teu povo. Por isso, nesta manhã, Senhor, que calemos nós, homens, para que o Senhor fale através de nós, segundo o desejo que o Senhor ha designado para esta palavra na manhã de hoje, para nos abençoar em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ezequias era um homem, rei de Judá, e era um rei conhecido muito. Por quê? Um homem que confiava em Deus, um homem que obedecia os mandamentos do Senhor, um homem que realizou uma das maiores reformas religiosas daquela época, quando ele deu ordem e participou disso, derrubar todos os postes ídolos que haviam sido erguidos no governo anterior e que serviam de idolatria. Então, Ezequias era um homem muito especial diante de Deus. Era um homem que confiava em Deus, era um homem que obedecia os mandamentos de Deus, realizou uma grande reforma religiosa em Judá, fazendo o quê? Eliminando a idolatria e restaurando o culto de louvor e adoração ao Senhor. E agora, no auge do seu reinado, no auge do seu êxito como rei, como homem, Ezequias é acometido de uma enfermidade. E Deus então envia o profeta Isaías para ser o porta-voz e anunciar a Ezequias da sua enfermidade, a qual ele estava acometido, e era uma enfermidade mortal. Se nós analisarmos a vida de Ezequias, nós vamos entender que por tudo que a Bíblia descreve acerca de Ezequias, Ezequias era uma pessoa ocupada. Ezequias estava envolvido na obra, estava trabalhando para o Senhor, estava servindo ao Senhor. Se nós imaginarmos, nós podemos ver Ezequias não só dando ordem, mas também junto com o povo. Opa, vamos derrubar todos esses postes ídolos que foram erguidos no governo anterior, no rei anterior. Isso tem servido de perdição para o povo está sendo idólatra. Eu imagino muito trabalho na vida de Ezequias, tendo que derrubar postes ídolos, tendo que derrubar altares, tendo que restaurar o culto de louvor e adoração, ou seja, chamando os levitas, opa, vamos preparar, vamos entrar para dentro da casa do Senhor, vamos ensaiar, vamos preparar um louvor digno da presença do nosso Deus e vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Eu posso imaginar Ezequias ali dentro daquele templo, ministrando a palavra, falando do amor de Deus. Ou seja, Ezequias era uma pessoa totalmente envolvida, arrumada com a obra de Deus, com o serviço do Senhor. Não era uma pessoa que estava sem fazer nada, pelo contrário, ele estava fazendo muito.
E agora esse homem está no auge, está no sucesso. Agora ele está com um povo que adora a Deus, agora ele está com o culto restaurado, adoração, louvor. Agora ele está com grupos que ali estão revezando-se no templo de Deus em louvor e adoração ao Senhor. Agora ele está ali com um povo que está do seu lado, está servindo ao Senhor, está se agradando de Deus. E eis que de repente uma má notícia chega até ele, uma enfermidade da qual havia sido ele acometido e levada através do profeta Isaías. E olha, até para Isaías foi uma situação difícil, porque eu imagino, ninguém gostaria de ser portador de uma notícia tão ruim assim. Dizer para um rei, ainda mais para um rei, Isaías corria até o risco dele não entender e não aceitar a notícia, e simplesmente dar ordem para prendê-lo, como Acabe já havia feito com Micaías, lançando Micaías do cárcere escasseado de pão e água, ou até mesmo dar uma ordem para matar Isaías. Mas Isaías mesmo assim foi e disse a Ezequias o que estava acontecendo. Olha, você está cometido de uma enfermidade. E essa enfermidade é uma enfermidade séria, né? E se nós fizermos uma análise, nós vamos procurar entender quais são as lições que nós podemos extrair dessa passagem para a nossa vida. Um rei fazendo a vontade de Deus, temente a Deus, obediente ao Senhor, servindo ao Senhor, fazendo o melhor que ele podia fazer para a obra de Deus. E eis que de repente ele é acometido dessa situação. O que podemos aprender nisso? Observe que o texto começa dizendo, naqueles dias, não é o que diz aí no início? Naqueles dias. É preciso entender que dias são esses. Dias onde Ezequias estava vivendo o melhor momento da sua vida, né? Ele estava vivendo o seu melhor momento. Tudo aquilo para o qual ele se dedicou, trabalhou, esforçou, ele estava agora vendo como resultado. Ele estava vivendo o seu melhor momento. Mas a Bíblia nos mostra também que naqueles dias significa o quê? Que Deus havia dado a Ezequias uma grande vitória. Que vitória foi essa? Quando Senaqueribe, rei da Síria, cercou a cidade e começou a mandar o mensageiro com afrontas para Ezequias, Deus deu ali um grande livramento a Ezequias, dando uma grande vitória, porque em uma só noite Deus matou 185 mil soldados do exército do rei da Síria. Então Deus havia dado uma grande... Que momento é esse? O momento onde ele estava celebrando. O momento onde ele estava celebrando uma grande vitória. Embora ele não tivesse que desembainhar nem sequer a sua espada para essa vitória. Deus fez por ele mesmo. Amém? E ele estava no momento de celebração. Então tudo estava bem, né? Tudo estava tranquilo, né? Após uma grande vitória sobre um grande exército, que era o exército do rei da Síria, onde o Senhor eliminou 185 mil soldados desse exército. Isso nos mostra que uma vitória alcançada não significa o fim da batalha, né? Primeira lição que nós aprendemos com isso: muitas das vezes uma vitória alcançada não significa o fim de uma guerra, o fim de uma batalha. A Bíblia é clara em afirmar para mim e para você: eis que o nosso adversário anda ao nosso derredor como leão que ruge, esperando uma oportunidade para que nos possa atacar. E recomendo as Escrituras Sagradas: sede sóbrios e vigilantes. Amém? Então Ezequias é acometido dessa notícia, né? Às vezes nós nos cansamos, nos sentimos desgastados pelas batalhas contínuas que nós enfrentamos, mas nunca podemos deixar e desistir, né? Ezequias estava vivendo um mau momento em relação ao que lhe estava acontecendo. Em uma outra ocasião, qualquer pessoa, uma outra pessoa na condição de Ezequias ia fazer o quê? Ela ia simplesmente entrar em desespero. Ela ia entrar em depressão, ou seja, ficar desesperada com aquela notícia. Ou então ter uma outra reação, entrar numa profunda depressão, se tranca dentro de um quarto escuro, se fecha ali, não quer falar com ninguém. Ou então uma outra pessoa poderia começar a blasfemar contra Deus. Blasfemar contra Deus, pondo em Deus a culpa da sua enfermidade. Há muitas pessoas que às vezes reagem dessa maneira, mas
a situação pela qual Ezequias passava fez com que ele tomasse uma atitude diferente. Quando você às vezes é acometido de algo que você não estava preparado ou que não esperava, algo repentino que surge no momento em às vezes até que as coisas estão indo muito bem na sua vida, é preciso saber como lidar com isso. Não entre em desespero, não seja um blasfemador, não ponha culpa em Deus, né? E nem tampouco, né, saia por aí em depressão ou blasfemando por a culpa de Deus. Mas o que Deus quer ver em mim e em você é a mesma atitude que houve em Ezequias. Olha o que diz aí no capítulo 38, versículo 1 e 2. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor. Ou seja, quando algo nos sobrevém em determinados momentos da nossa vida, não podemos perder o controle da situação, não podemos entrar em pânico, em desespero, não podemos tornar uma pessoa blasfema, não podemos falar até mesmo contra o Senhor. Mas por que isso me sobreveio? É preciso entender que Ezequias fez exatamente o contrário. Ele pôs o seu rosto contra a parede, orou e chorou muitíssimo. Esse momento é o momento onde você deve ter um total aquebrantamento diante de Deus, um total derramar de coração diante da presença de Deus. É preciso entender, esse texto nos mostra que, independente de eu e você sermos cristãos, nós não somos super-heróis dotados de superpoderes. Nós somos pessoas humanas de carne e osso, que temos as nossas limitações, as nossas debilidades e as nossas necessidades. E como seres humanos que somos, né, nós precisamos entender que ainda que nós estejamos envolvidos com Deus, com a obra, com tudo a fazer, não estamos isentos de algumas coisas nos pegarem de surpresa. Mas uma coisa é preciso aprender, lidar com essa situação. E foi o que fez Ezequias. Ele orou ao Senhor no versículo 3, ele disse assim, e disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Esse é o momento do quebrantamento. Esse não é o momento que a gente deve se irritar, se irar, ou falar tantas coisas que não deveriam. É o momento em que você deve colocar-se diante de Deus e derramar o seu coração, abrir o seu coração diante de Deus, entender que Deus, ainda que isso esteja ocorrendo, Deus é soberano e está no controle de toda a situação. Que diz a palavra que Deus não nos permitirá algo que nos sobrevenha além daquilo que nós possamos suportar. Mas junto com a prova, Ele dá o que? O livramento, o escape. Amém? Então nós precisamos ater-nos ao final desse versículo. Eu estou em luta, eu estou em angústia, eu estou em tribulação, eu estou em problema, mas eu sei que Deus tem preparado um escape para a minha vida. E quando eu alimento o meu coração com essa certeza, com essa confiança, Deus vai ser glorificado e vai manifestar a sua misericórdia, o seu amor em direção a nós. Amém? Deus faz assim. É exatamente ao contrário do que fazem algumas pessoas. Elas ficam deprimidas, elas ficam angustiadas, elas blasfemam, elas reclamam, brigam até com Deus. Eu não vou mais à igreja, não quero mais saber de Deus. Como se Deus tivesse culpa disso. Eu não tenho nenhuma culpa, né? Deus talvez queira trabalhar com você a área dessa sua vida, a área de sua vida, através disso. Sexta-feira nós estávamos estudando aqui a vida do apóstolo Paulo. E os jovens aprenderam que para que Paulo escrevesse as epístolas que hoje fazem parte da doutrina da igreja, onde é que Deus teve que botar Paulo? Aonde? Na prisão. Sabe o que Deus faz? Deus muitas das vezes usa de algumas maneiras para chamar a nossa atenção para algo que nós precisamos mudar.
É preciso entender que nós somos seres humanos. Você não é um super crente, dotado de superpoderes. Você é um homem natural, igual a todos, sujeito a todas as limitações e fraqueza. O seu corpo precisa de sono, alimentação, descanso, precisa, né, de recreação. Né? Qual foi a última vez que você foi para um lugar paradisíaco e aquele mar lindo, maravilhoso, com aquela água azul da cor do mar, aquela água sereninha, né? E você botou a sua cadeira dentro d'água, sentou e colocou os pés ali e ficou olhando para o céu, olhando para o mar, enaltecendo, engrandecendo o nome do Senhor. Aí você pensa assim, pastor, mas isso é perca de tempo. Não, isso é necessário. Amém? Diga para o seu irmão, isso é necessário. Sabe por quê? A Bíblia nos ensina muitas lições que nós, às vezes, passamos por elas e não extraímos dela o que Deus quer nos dizer. A Bíblia diz que no tempo de Israel, o povo arava a terra, semeava a terra e colhia os frutos da terra por um determinado tempo. Mas depois de um tempo, Deus ordenava que a terra entrasse em repouso. Era o tempo em que não se podia plantar nada. Era o momento em que a terra entrava em repouso para refazer as suas forças, para ser revigorada. É preciso entender que nós temos a mesma necessidade. Precisamos de tempo para sermos revigorados, fortalecidos. Uma certa ocasião eu estava lendo um livro do pastor Paul Yong-Soo, pastor da maior igreja, era a maior igreja do mundo, não sei se ainda é, lá na Coreia. E ele estava dizendo, existem pessoas que elas são dotadas de uma síndrome tremenda. A síndrome elas são tremendas. Elas são altamente centralizadoras. Elas acham que nada vai acontecer e funcionar sem que elas estejam manipulando os cordões. Centralizadora. O pastor Paul Yong-Soo, ele estava tão envolvido no ministério, tão envolvido na igreja, e ele achava que ele não podia sair dali para tirar umas férias com a esposa, um passeio com os filhos, ou fazer qualquer coisa, porque senão a igreja ia parar. Sabe o que Deus fez? Deus botou ele enfermo no hospital. Ele ficou acamado no hospital, assumiu a liderança do ministério da igreja, a esposa dele. E ele declara no livro que foi o tempo em que Deus mais fez crescer a igreja. É Deus dizendo para ele, não é você quem faz, sou eu quem faço. Amém? Aleluia! E às vezes nós precisamos saber disso. Às vezes até nós sabemos, mas não damos conta disso. Abre mão, querido. Solta as amarras. Como diz aquele, solta o cabo da nau, deixa a nau navegar. Amém? Aleluia! E às vezes essas pessoas acabam se enfadando, acabam trazendo, olha, uma hora a vida cobra, de uma forma ou de outra, né? Deus muitas das vezes dá o primeiro aviso, aí a gente parece que entende, aí fica quebrantado, conversa com Deus, não, Senhor, me dá mais uma chance, eu vou mudar, eu vou melhorar, tal, não sei o que lá. Aí Deus vai dar nós. Não muda, não melhora, Deus dá a segunda chamada. Então, irmão, é preciso entender. Eu imagino que Ezequias talvez estivesse precisando de uma parada. Porque um homem envolvido em tantas atribuições como ele estava envolvido, eu imagino que Deus talvez até tenha usado essa enfermidade para dar um freio em Ezequias. E talvez também para sondar como ele iria reagir diante dessa situação. Como você iria reagir diante dessa situação? Se de repente você é acometido de algo, de uma notícia, e você está com um problema tão sério, que às vezes até os homens estão limitados em solucionar. Mas há um Deus Todo-Poderoso que quer manifestar a sua graça em seu favor. E você precisa entender isso. E deixar Deus então trabalhar. Amém? E muitas vezes Deus faz assim, Deus usa de meios para poder tratar conosco. Deus usa de maneiras para fazer que a gente entenda que Ele é o Senhor, que Ele está no comando, que Ele está no controle, que Ele tem o poder de fazer o que Ele bem quiser fazer. E nós temos tão somente que deixar nos levar por Ele.
Eu imagino que Deus talvez tivesse que usar desse subterfúgio para fazer Ezequias, quem sabe talvez dar uma parada. Quem sabe talvez não seja isso que nós estejamos precisando. Parar um pouquinho diante de Deus e dizer: Senhor, como é que está a minha vida? A irmã Soneide hoje ela estava dando a classe, e ela estava dizendo que todas as vezes que ela vai ministrar a lição, ela começa a ler a revista e refletir sobre o assunto e fazer uma autoanálise, uma autoindagação da sua própria vida. E muitas das vezes nós temos que nos colocar diante de Deus e fazer o mesmo. Senhor, será que eu estou certo fazendo o que eu estou fazendo? Será que é isso realmente que tu queres, né? Será? Então a gente tem que avaliar. Então nós vemos aqui que algumas lições importantes nós vemos aqui. Que mesmo no momento, às vezes, onde tudo vai bem, algo inesperado pode acontecer. E temos que estar preparados para isso. Saber como lidar. Não adianta chutar o cachorro, não adianta discutir com a mulher, não adianta brigar com o filho e nem sequer reclamar de Deus. Você tem que procurar entender o que o Senhor quer com isso. Amém? Não é perguntar o porquê disso, é perguntar a Deus o que o Senhor quer com isso. Amém? Deus quer muitas coisas, né? Então é preciso entender. Uma atitude correta diante de uma má notícia foi a que demonstrou Isaías, enquanto muitos talvez perdessem o controle, né? Ele teve a atitude correta. Ele buscou a face de Deus e: Senhor, veja, Senhor, se não andei em fidelidade, em integridade diante da tua presença. E ali ele rasgou o coração dele e chorou muito, ou seja, ele humilhou-se diante da poderosa mão de Deus. Amém? E muitas das vezes nós precisamos aprender isso. Nós às vezes temos uma certa dificuldade desse relacionamento com Deus, dessa entrega, desse despojamento, dessa submissão a Deus, de abrir o coração e dizer: Senhor, eu sou essa pessoa, mas eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero ser mudado. Não foi o que nós cantamos aqui nessa manhã? E tudo aquilo que é em mim necessita ser mudado. Aí você declara isso, aí no meio do culto, no meio do louvor, no meio da adoração, o Espírito Santo vem e visita você e começa a tocar no seu coraçãozinho. Aí você vai e fecha a porta. Você quer que Deus mude? A Bíblia é bem clara: se queres ser liberto. Ninguém pode ser liberto se não quiser. Eu tenho que querer. Amém? Deus é educado. Satanás, ele bota o pé, arromba a porta e entra, mesmo sem ser convidado na sua vida. Deus, ele vem a nós e diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Amém? Então você precisa abrir, querido. E quando a Bíblia diz que a porta, porque a porta vai abrir como? Você tem que tirar o trinco de dentro, né? Tem que abrir a porta e convidar o Senhor. Então há muitas pessoas às vezes que se questionam em determinadas situações que estão vivendo, mas quando elas são visitadas, elas louvam: Senhor, eu creio, o meu milagre, a minha vitória. E quando Deus vem, começa a atuar, manifestar, ela começa a ter um monte de dúvida. Ela começa a ter um monte de incertezas. E aquilo que o Espírito Santo veio para fazer, ele começa a ver: como é que eu vou trabalhar nessa vida? Não há como. Essa é a razão pela qual, quando alguém vai para uma mesa cirúrgica, recebe uma anestesia que apaga. O médico trabalha tranquilo, não é verdade? Imagina se não fosse assim. Não ia ter como tratar, né, doente, não é verdade? Não ia ter como fazer cirurgia, né? E não há cirurgia. Você já viu alguma cirurgia que não tivesse que remover alguma coisa? Eu nunca vi. Toda cirurgia é feita porque algo está mal e precisa ser arrancado. É ou não é? Eu não sou médico, não entendo muito de doença. Eu depois de 55 anos de idade, a primeira vez eu entrei no hospital, que foi o início desse ano. E olha que eu preguei que Deus poderá fazer coisas esse ano que você não vai entender e não vai estar a gosto seu. E começou comigo, logo no início do ano eu fui parar no hospital. E eu que não gosto do hospital, aquele cheiro me irrita, me faz mal, né? Mas fiquei lá de molho lá, de um dia para o outro lá, né? Então, na vida é assim. Deus quer tratar às vezes alguma coisa. E acabou que eu fiquei descobrindo algo que eu tinha que eu não sabia que tinha. O senhor tem pedra na vesícula. E daí?
Nunca senti dor, nunca senti nada, mas, né, fiquei sabendo que tem pedra na vesícula, né? Aí o médico disse, então se voltar a ter problema, complicação e tal, a gente pode até no final operar. Eles já queriam me passar a faca lá naquele dia mesmo. Eu falei, não, que isso? Não é nada disso, não quero operar nada, rapaz, eu quero sair daqui como entrei, amém? Eu fiquei 55 anos sem entrar dentro do hospital, eu entrei, agora você já quer me passar a faca? Rapaz, que negócio é esse? Não, sai pra lá, né? Deixa Deus cuidar disso aí. Então, não há cirurgia sem que não tenha algo para ser removido. Na minha e na sua vida é a mesma coisa. Temos coisas dentro de nossas vidas, dentro do nosso coração, que Deus precisa remover, que não fazem bem. E quando você abre o coração e declara, Senhor, vem, porque eu não quero ser igual, eu quero ser mudado, aí Deus vem e visita você e quer operar. Deus vem lá com a sua equipe médica, né? O Espírito Santo, os anjos auxiliando, tudo pronto para fazer a cirurgia. Aí você não deixa. Aí Deus, opa, vamos voltar com toda a equipe, vamos esperar uma outra vez. Também. Então, às vezes a gente já podia ter se curado muito tempo antes e ainda não fomos, não é verdade? Por quê? Porque não permitimos. Então foi o que Ezequias fez. Ezequias não tinha outra alternativa. A quem mais ele ia recorrer senão a Deus? Né? Orou a Deus, chorou muitíssimo, derramou as lágrimas diante da presença do Senhor e comoveu o coração de Deus. E sabe o que aconteceu? Antes mesmo que Isaías saísse do palácio, Deus parou a Isaías e disse, epa, volta lá. E diz a Ezequias que ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e acrescentarei mais 15 anos de vida a ele. Amém? E aquele homem que foi dar uma má notícia, agora ele volta lá para dar uma boa notícia. Ou seja, em meio a tantas coisas ruins, afinal, uma boa notícia. Isso nos mostra que não há crise, não há situação e não há quadro clínico nenhum que Deus não possa resolver. Antes mesmo que Isaías deixasse o palácio, Deus manda ele voltar à presença do rei Ezequias. Está lá em capítulo 38 de Isaías, versículo 5, quando ele diz aqui, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém? Para quem estava condenado à morte, 15 anos é uma eternidade, não é? Para quem estava sem nenhuma esperança, ter mais 15 anos, está lucrando, não é verdade? Né? Mas o problema aqui não é o tempo, o problema aqui não é os anos que Deus resolveu acrescentar a Isaías. O problema aqui está na atitude de Ezequias, na atitude. É preciso entender que para o que Deus olhou foi para a atitude de Ezequias. Uma atitude de rendição, uma atitude de quebrantamento, de uma total confiança em Deus, sabendo que se Deus quisesse, poderia operar nele um grande milagre. E Deus operou, amém? E Deus disse mais através de Isaías, e diz mais a ele, que eu não só acrescentarei 15 anos de vida, como também irei livrá-lo de todos os seus inimigos. Ah, que bênção, hein? Olha, eu vou te livrar de todos os teus inimigos. É como se Deus dissesse, olha, eu vou resolver todos os seus problemas. Aquela dívida no cheque especial vai desaparecer, cartão de crédito vai subir. Amém? Nem tanto, mestre. Ô, pastor, então eu vou gastar à vontade. Não, peraí, não é assim não. Estou brincando. Mas Deus manda uma boa notícia mediante o que? A atitude. E o que Deus muitas das vezes quer ver em nós, com as situações e os problemas dos quais nós enfrentamos, é a nossa atitude. Uma atitude de um sincero desejo de mudar. Você precisa ter o sincero desejo de mudar. Não é fazer promessa, né? Porque tem muita gente que promete e não cumpre, né? A Bíblia diz claramente, ai daquele que faz um voto com Deus e não o cumpre, melhor que não o fizera. Amém? Cuidado, né?
pensando que Deus é aquela Santa Bárbara lá que você conhecia lá no passado, né? Não, Deus é tremendo, né? Então, pense muito bem, né? Então, Deus quer ver em nós é a atitude, uma atitude de um desejo sincero de mudança, de transformação, de quebrantamento, de entrega, né? Deus quer ver em nós que nós venhamos reconhecer verdadeiramente que nós necessitamos do amor e da misericórdia dele. Não tente ser um super-homem porque você não é. Amém? Não é. Aleluia. Eu lá no Brasil, eu pastoreava uma igreja que tinha muito mais pessoas do que essa. Acho que tinha 3 vezes mais ou 4, não sei. E eu trabalhava secularmente, como sempre trabalhei. Mas quando chegava a época das minhas férias, eu chamava os diáconos, olha, a escala está aqui, você vai estar responsável por esse. A chave da igreja está aqui e eu estou indo. Amém? Eu agarrava minha digníssima esposa, meus filhos que não eram pequenos, eu ia lá para o meio do mato, eu ia lá para uma colônia de férias, tomar banho de cachoeira, né? Eu sumia, ia para a praia, né? Mano, porque eu sabia que eu ia precisar me isolar em algum lugar para ser restaurado, né? Muitas das vezes minha esposa nem sabe, mas às vezes eu estou na praia com ela e eu estou ali falando com Deus, agradecendo a Deus por aquele mar tão lindo, por aquele céu tão exuberante, pelo amor dele, pela misericórdia, e Deus vai fazendo uma coisa tremenda. E eu sempre testemunhei isso. Sempre que eu voltava de umas férias, eu voltava mais aquecido no espírito. Amém? Porque o corpo precisa disso. Amém? Temos que ser pessoas que administremos bem o nosso tempo, a nossa vida. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra, debaixo do sol e sobre a terra. Amém? Temos que cuidar, você tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da alimentação, do seu sono, do seu descanso, do seu lazer, do seu entretenimento, né? A gente tem que rir, e rir faz muito bem. Amém? Tem que fazer uma coisa diferente que não seja aquela sua rotina. Você tem que sair daquilo. Vai lá para a praia, vai lá para o meio do mato, vai lá para tomar um banho de cachoeira, né? Eu gostava muito de pegar o carro com a minha esposa e ia lá para a colônia de férias dos aeroviários em Miguel Pereira. Aquele clima de montanha, bem friozinho na manhã. Você acordava de manhã, aqueles passarinhos cantando no gramado. Aí descia lá para o refeitório, tomava aquele café caprichado, estilo mineiro, com tudo que tem direito. Aí a gente já saía dali, né, de tanque cheio. Agora vão lá para a cachoeira. Ia lá para a cachoeira tomar banho de cachoeira. Que maravilha, meu irmão. Então você tem que fazer coisas assim. Então a gente precisa entender que ser cristão não é sinal de ser um super-herói, dotado de superpoderes. Deus conhece e você também precisa conhecer os seus limites. Então tem que respeitar. E não tenha dúvida alguma, tanto Deus como o corpo sinaliza. Amém? Sinaliza para a gente. A gente às vezes não quer aceitar os sinais, mas eles estão aí, piscando para nós, né? Mostrando, opa, perigo, né? Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Então muitas das vezes algumas coisas vêm, primeiro, porque Deus permite. Porque não há nada que nos sobrevenha sem que Deus não permita. Amém? E se Deus permitiu, Ele tem um propósito. Ele quer tratar alguma área na sua vida que precisa ser restaurada, né? E para que Ele faça isso, é preciso que você entenda e deixe-se trabalhar por Deus. Amém? E às vezes, né, como nós cantamos nessa manhã, conclusão, não desanime, não entregue os seus pontos, nem deixe de lutar. Ore ao Senhor, apresente a Ele a sua causa, pois a qualquer momento esse quadro pode mudar na sua vida. E nesta manhã nós queremos orar por todas as pessoas que estão acometidas de enfermidades, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com problema de sua saúde, pessoas que sabem que Deus é poderoso para operar um milagre, como nós cantamos nessa manhã. Áreas da sua vida que você sabe que Deus precisa tocar, trabalhar. Amém?
nós queremos orar, e nessa manhã nós vamos fazer como a Bíblia assim nos ensina e determina. Se há entre vós alguém que esteja enfermo, unja e ore, né? E nós iremos orar, iremos ungir e orar e declarar a cura no nome de Jesus. Amém? Porque o milagre não somos nós quem fazemos, quem faz o milagre é o Senhor. Amém? Nós só vamos obedecer e cumprir com a sua palavra. Nós vamos chamar as pessoas que estão enfermas para que elas recebam uma oração, para que elas sejam ungidas. Nós pedimos a Deus que este fosse um dia, um culto de cura, de libertação, de transformação, onde Deus há em seu poder e misericórdia de tocar na sua vida, em uma área, para que você seja curado, para que você seja restaurado, renovado, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar o diácono José, ele vai estar ajudando-me nesta manhã na oração, aleluia. Nós vamos estar orando em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Queremos convidar você, se você está sentindo-se enfermo, com alguma dor, com algum problema, alguma situação que você sabe que só mesmo um milagre da parte de Deus é possível de reverter esse quadro, nós vamos estar orando nesta manhã, em nome de Jesus, aleluia. Se você não necessita desta oração, por uma cura, por uma libertação, por um mover de Deus, você vai estar estendendo a mão para cá em direção a pessoas, e nós vamos estar orando em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, amém. Vamos orar. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, é no cumprimento da Tua palavra para a qual o Senhor é designado nesta manhã, e assim como nós cantamos, nós cremos que o Deus da cura está presente em nosso meio. Nós não fazemos nada, Senhor, é Tu quem opera o Teu querer e a Tua vontade. Aqui está a Sua serva, que diante da Tua palavra foi tocada por Ti para vir receber esta oração. Eu não sei qual é o seu problema, a sua causa, a sua necessidade, se é um problema de enfermidade, de família, não sei, mas aquilo que está afligindo, aquilo que está, Senhor, sendo contra ela, nós pedimos agora que sobre o Teu mover, Tu visite a Tua filha, e o Teu poder seja derramado da cabeça, a planta dos pés, de todo mal, toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus, e sobre ela venha a Tua cura para a glória do Teu nome. Pai, oramos também por essa Tua filha, Senhor, pedimos a Deus que a Tua graça e a Tua misericórdia seja derramada sobre ela, todo o mal, toda a enfermidade, tudo aquilo que tem assolado, debilitado a sua vida, a sua saúde, o seu físico, o seu emocional, o seu espiritual, toca nesta manhã e repreende para a glória do Teu nome. Que ela receba o Teu toque, Pai. E no Teu nome nós desligamos dessa vida todo mal, toda enfermidade, toda opressão, toda angústia, tristeza, problema, situação. E declaramos sobre ela o Teu milagre, a Tua vitória para a glória do Teu nome. Amém. Senhor, em nome de Jesus também colocamos a vida do Teu servo. Pedimos por ele nesta manhã, Senhor. Diante da Tua palavra, ele vem a Ti em busca de um milagre, de uma solução, de uma renovação, de uma restauração. Onde quer que esteja o mal, a dor, a infecção, a enfermidade, atacando o seu físico, o seu emocional, Deus, repreenda nesta manhã, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Nós oramos por esta vida e declaramos a Sua cura, a Sua libertação, a Sua restauração, para a glória e honra do Teu nome, seja ele curado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, também oramos pelo Teu Filho nessa manhã. Diante da Tua palavra, Senhor, ele vem à Tua presença, trazendo, Senhor, a sua causa, a sua necessidade. Só Tu conheces, sabes, ó Deus, a sua necessidade, o Teu clamor, as suas lágrimas, a sua dor, Pai. Visita-o nesta hora, onde quer que esteja o mal, onde quer que esteja a dor, a infecção neste corpo, Deus, que a Tua unção seja manifesta, Pai, para romper com toda a enfermidade, com todo o mal, com toda a opressão, com toda a assolação, e fazer do Teu servo um servo abençoado e vitorioso. Que a cura seja ele manifesta em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pai querido, santo e amado, também oramos pelo Teu Filho nesta manhã, Senhor. Toca poderosamente sobre a sua vida, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a dor, infecção, enfermidade, todos os problemas que têm se levantado contra a sua vida. Ó Deus, ele nesta manhã abre o seu coração para que seja tocado, para que seja tratado, restaurado por Ti. Opera segundo o Teu querer e a Tua vontade nesta manhã, Pai, na vida do Teu Filho. Nós o abençoamos em nome de Jesus Cristo. Também, Pai, colocamos a
da tua vida, Pai. Pedimos por ela nesta manhã, Senhor. Áreas da sua vida, Senhor, que ela reconhece que necessita de um toque, de uma mudança, de uma transformação, de uma renovação. Vem sobre ela nesta hora. Mal, enfermidade, infecção, tudo que lhe tem assolado o seu físico, assim como tu fez a Ezequias, Senhor. Cura ela nesta manhã, restaura ela emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Que todo mal seja lançado por terra em nome de Jesus e que o teu nome seja glorificado nesta vida. Pai, abençoamos a tua serva nesta manhã. Pedimos por ela, para que tu venha, Senhor, ao seu encontro, para que tu venha tocar, Senhor, no seu coração, para que tu venha, ó Deus, tomar em suas mãos as suas causas, as suas necessidades. Ó Deus, nada com ela nesta manhã, Deus. Não sabemos qual é a sua carência, mas tu conheces. E ela nesta manhã abre o coração para que o teu Espírito Santo venha trabalhar em sua vida, tocando, libertando, curando e restaurando para a glória do teu nome. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oramos pelo teu filho nesta manhã. Pedimos por esta vida, Senhor. Que venha a tua presença, Pai. Talvez, ó Deus, traz ele uma causa, uma necessidade, reconhecendo a necessidade de uma mudança, de uma transformação. Aquilo para o qual o Senhor e a tua palavra tocou e incomodou e veio ele a tua presença. Agora nesta manhã subnário, agora nesta manhã pelo teu poder, graça e misericórdia, sara, cura, liberta, transforma, opera nesta vida, neste coração, para a glória do teu nome, nós o abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Colocamos diante de esta vida, Pai, do teu filho, pedimos, Senhor, que o teu vizinho nesta manhã, venha tocá-lo, Senhor, venha com o teu poder, graça e misericórdia. Todo mal que tem assolado a sua vida, o seu físico, tudo aquilo que tem sido debilitado, o seu emocional, o seu espiritual, mas trata com ele nesta manhã, Senhor, de tudo aquilo que tem o assolado, nós repreendemos o teu nome e declaramos sobre ele a tua bênção, a tua vitória, o teu gozo, a tua paz, a tua alegria, no nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, também apresentamos a vida deste casal diante de Ti. Pedimos a Deus que pelo amor, graça e misericórdia que Tu tens, conta com eles nesta manhã. Oramos a Deus e declaramos sobre eles cura, libertação, transformação. Que Tu oferes segundo o Teu querer e Tua vontade. Nesta manhã, diante da Tua palavra, eles abrem o coração e dão aqui a liberdade para que Tu venhas aqui operar e transformar seus filhos, seus corações, sua família. Abençoa ricamente os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Todo mal, toda enfermidade, Senhor, toca poderosamente, cura em nome de Jesus, para que você não amém. Aleluia. Eres tu para mí, te adoraré a la vida de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.